Então, vamos começar a apresentação da CPIO 1 dos alunos Milene, Camila e Vitor. Por favor, a palavra está com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, beleza, porque a internet está meio ruim, aí eu tô com medo. Mas o nosso CPIO, então, o nosso intuito é propor um formato de competição educacional de foguete modelismo que poderia ser utilizado no CPIO 1 a partir do próximo semestre. Como eu disse, é só uma proposição, a gente vai apresentar nossas ideias aqui. Se você puder passar a mim. E aqui na apresentação a gente vai fazer um breve sumário assim, dos documentos que a gente vai entregar para a professora ao final, porque é muita coisa. Entre eles, a gente fez um plano de trabalho que assim, tem tudo que tem por trás da competição, quais são as justificativas, em que ela contribui e também alguns planejamentos para como ela deve ser feita. O regulamento, que o intuito é mais guiar a competição em si, como os alunos vão ser avaliados, como eles devem se portar para estar competindo. A gente também está entregando um relatório de testes dos lançamentos que a gente fez e um material de apoio que a gente fez para os estudantes, para eles poderem se preparar e ter aí a fundamentação necessária para poder fazer as etapas da competição. Eu vou começar falando, então, sobre o plano de trabalho. Como eu disse, ele tem uma parte muito grande apresentando a competição e as contribuições dela. E a gente destaca principalmente a contribuição com as novas DCNs da engenharia e com metodologia CDIO, principalmente porque é uma disciplina, né, uma competição que propõe integrar as disciplinas que os alunos vão ter no primeiro semestre e também instigar eles para o que vem aí pela frente no curso, e principalmente que eles tenham trabalho prático e tenham uma primeira experiência gerenciando projetos, trabalhando em grupo, e eles vão adquirir assim, não só capacidades técnicas da parte de engenharia, um pequeno conhecimento assim, da engenharia de sistemas, de cumprir os requisitos e tudo, mas também uma parte interpessoal, que eles vão aprender a lidar em grupos, apresentar, se comunicar, enfim. Pode passar, Mi. E aqui eu trouxe, em especial, um protocolo de segurança que a gente fez, que a gente pensou depois do último lançamento, que até então a gente nem tinha se tocado, que essa competição ela tem um risco muito grande, não só pelo fato de lidar ali com combustível, com propelentes inflamáveis, mas principalmente pelo fato dos alunos fazerem foguetinhos que não vão ter sido testados antes. Então, a gente está na mão dos estudantes fazerem foguetinhos que podem ter uma trajetória completamente louca aí para onde está cheio de gente, enfim. Por isso, a gente definiu alguns passos que precisam ser adotados, como, por exemplo, é preciso ter extintor de incêndio no local, comunicar o corpo de bombeiros previamente, instruir os estudantes quanto a uma rota de fuga, ou como eles devem agir caso aconteça algum incidente, enfim, vários pontos que a gente achou necessário trazer aí como um protocolo de segurança. Pode passar, Mi. Abordando agora um pouco do regulamento dela, a gente tentou criar etapas que integrassem ao máximo as disciplinas. Por exemplo, disciplinas como desenho, como química, a gente tentou colocar em uma etapa delas. Mesmo sendo mais teórica, a gente tentou colocar para integrar todo o currículo e proporcionar como eu posso dizer, uma melhor experiência para os alunos de como eles vão ter essa perspectiva para o futuro. No slide a gente tem um pequeno diagrama de como seria, como é a competição, onde a gente tem começando pela preparação, passando por várias etapas de desenho, combustão, o teste Static Fire, que a gente também fez a bancada de teste, previsões, plotagem C e... Pode passar-me? E abordando um pouco essas etapas, algumas delas são avaliativas, porque, por exemplo, tem as etapas de preparação, que a gente não decidiu avaliar elas. Mas das etapas avaliativas, a gente tem uma breve descrição delas aí, começando, assim, a gente fez um pequeno cronograma no regulamento para auxiliar o professor a aplicar a competição, e no nosso cronograma a gente começa avaliando o desenho técnico, que seria uma etapa que os alunos iriam desenhar as 3 vistas do mini foguete fornecido pela gente, e que seria avaliado por base de um gabarito. Esse gabarito que já vai ser fornecido pelo professor e que, com isso, vai pontuar na competição. A próxima etapa que seria avaliada seria a etapa de combustão, que forneceríamos uma reação para os alunos e eles teriam que balanceá-la e realizar os cálculos para determinar a melhor
porcentagem, assim, a melhor proporção da pólvora para que tenha um rendimento de 100% na reação, assim, não deixando, não gastando material desnecessário. Seguindo para a etapa de previsões físicas, é uma etapa que consiste basicamente em realizar cálculos para prever o impulso específico, a altitude máxima e a velocidade máxima do mini foguete. Essa etapa seria avaliada após o lançamento dele. Ela seria basicamente aferido lá os valores reais e posteriormente seria classificado quem se aproximou mais dos valores reais com base nas suas previsões. E a parte de programa em C basicamente seria escrever um código para converter os dados recebidos de um arquivo TXT e plotá-los graficamente, realizar um código para fazer isso, e ela seria avaliada por meio da escrita do código, de como que está escrito, como que está comentado o código, e pela interface gráfica dele. Outro assunto abordado no regulamento são os requisitos do mini foguete. A gente teve que determinar alguns requisitos porque vai ter alguns componentes necessários dentro do foguete, como, por exemplo, o altímetro, que tem um comprimento e uma altura específico. Então estão aí alguns dos requisitos do mini foguete. E, além disso, são determinadas algumas regras, como divisão de grupo, no regulamento. Posteriormente, antes do lançamento, o professor ele deve realizar a verificação dos requisitos, porque sem esses requisitos atendidos, o mini foguete não estaria apto a participar da competição. E a última etapa, a etapa final, seria a etapa de lançamento, que os alunos têm como objetivo lançar e recuperar o mini foguete, e ela seria avaliada com base do apogeu máximo e a velocidade máxima atingidos pelo mini foguete do grupo de alunos. Então, o relatório de testes, a gente fez um relatório explicando toda vez que foi feito um lançamento. A gente conseguiu fazer 3 lançamentos, que foram no dia 23 de novembro, 9 de dezembro e 20 de janeiro. Então, o conteúdo que está nesses relatórios é o objetivo de cada lançamento, a descrição do mini foguete, que a gente fez algumas alterações conforme a gente percebeu o que funcionava e o que não funcionava no lançamento, a descrição do lançamento, que é basicamente a mesma, que é com a vareta, e os resultados, que foi muito importante. Junto com os resultados, a gente botou algumas soluções também. E também uma discussão sobre as falhas. Na conclusão, foi falado que precisava mudar e o que precisava ajeitar para o próximo lançamento. Então, o foguetinho que foi usado para fazer os lançamentos, o último lançamento, a gente fez no Open Rocket, é esse que está na imagem. Como dá para ver, não tem o altímetro nesse, mas a gente levou em conta também a massa do altímetro e ele está com a estabilidade correta. Então, os testes, a principal coisa que a gente precisava testar era o sistema de recuperação, que foi um pouquinho difícil, justamente porque o propelente escolhido, ele não é tão potente e o nosso foguete já estava com cerca de 250 gramas de massa, que é bastantinho. Então, a gente precisava desenvolver um ejetor que não ocupasse muita massa e nem muito, quer dizer, que não ocupasse muito espaço no foguete e não possuísse muita massa. Então, a gente pensou na mola, que colamos 2 tampinhas e depois vai ter uma imagem mais didática para mostrar. Então, o material de apoio é provavelmente o documento mais longo que a gente fez. Ele tem a revisão de conteúdos fundamentais que vão ser abordados no primeiro semestre, a introdução a foguetes e mini foguetes, que provavelmente vai ser o primeiro contato de muitas pessoas com esse conteúdo, e o projeto e a manufatura, que eu acho que foi bem importante, porque nós, como grupo, tivemos tempo de testar e várias coisas no foguete, mas nós botamos uma certa direção para eles, para facilitar, porque eles não vão ter como testar antes do dia da competição.
Então, o objetivo desse material ele foi justamente desenvolvido para auxiliar os alunos a revisar os conteúdos do primeiro semestre, que eles vão estar aprendendo, na verdade, e introduzir os novos conceitos de foguete e modelismo. A gente fez esse material para que fosse de fácil compreensão e fosse bem didático mesmo. A gente não escreveu os conceitos de maneira difícil de compreender e tentamos usar bastante ilustrações. A capa do material é essa que está ali do lado. Aí, um exemplo que uma partezinha do material para mostrar que ele está bem coloridinho. E os trabalhos futuros, que são partes que não foram concluídas do CPIO, é a base de lançamento que eu conversei com o professor Bigger e a gente faltou só fazer um furo na madeira para conseguir encaixar a varetinha, mas isso é detalhe. O mecanismo de ejeção, que apesar de que a gente verificou no último lançamento que ele funciona assim, precisa testar ele com o fio de 0,4 milímetros para ele conseguir abrir antes, que a gente verificou no último teste que ele abriu tarde demais. E a carga paga, que também não foi feito nenhum teste com o altímetro pronto. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, a gente pensou em fazer essa apresentação bem rapidinho, porque são muitas informações em todos os documentos. A gente não queria ficar aqui lendo todos os documentos e demorar muito tempo. A gente acha que é melhor gastar esse tempo agora tirando dúvidas e ouvindo as perguntas e comentários.